Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 25, versículo a partir do 24, o nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 70 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me perto de comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Feche seus olhos. Querido e eterno Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui esta noite, Deus, para adorar ao Senhor, para glorificar o teu nome por todas as bênçãos recebidas, para exaltar a ti, Senhor, mas também, ó Pai, para aprender, para nos alimentarmos da tua presença e aprender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Fala, ó Pai, aos nossos corações. Fala, Senhor Deus Todo-Poderoso, ao coração de cada um, para que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu favor prevaleçam sobre nós, Pai. Que as nossas vidas possam continuamente estar na tua presença e que nós venhamos valorizar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, cada promessa do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Então, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a importância da bênção do Senhor em nossas vidas. Que valor nós damos à bênção do Senhor? Por que nós atribuímos a bênção de Deus? Às vezes nós olhamos essa questão do nascimento de Esaú e Jacó e nós ficamos pensando: puxa vida, Deus escolheu Esaú desde o ventre. Antes que ele fizesse bem ou mal, Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú? Como que pode isso? Era criança. A gente às vezes fica olhando, acontecer uma tragédia e aquele monte de crianças que morrem. E aí? Por que Deus deixou morrer tanta criança? Por que nas guerras Deus permitiu que matasse as crianças, as mulheres grávidas ainda? E nós temos muitas vezes dificuldade para lidar com a justiça de Deus. Amém? Nós temos dificuldade para lidar, um com a justiça de Deus e outro com a maldade do ser humano. Porque é claro que não foi esse o plano de Deus quando criou o homem. Deus queria que o homem usufruísse do jardim e vivesse em obediência. Se nós pararmos para analisar cada tragédia, nós vamos ver que tudo é resultado da desobediência. Tem gente que acha o seguinte: eu vou fazer o que eu quero porque Deus me deu vida. E Deus vai ter que me abençoar, me acobertar. Aquele filho mimado que quer tudo. Eu não faço nada, não obedeço, não ajudo, não reconheço, mas ele é meu pai e minha mãe. Minha mãe vai ter que me dar tudo. Não tem filhos que fazem assim, que matam os pais para pegar a herança? Tem gente que acha que pode fazer isso com Deus. Eu mato Deus no meu coração. Ele deixa de existir se ele não me der aquilo que eu quero, se ele não me acobertar naquilo que eu faço. Então, quando Deus fala que escolheu Esaú, ou Jacó, e aborreceu Esaú, porque Deus já no ventre, ele sabia, ele conhecia a natureza de cada um. Porque Deus, ele é onisciente. Então ele conhece todas as coisas. E na sua presciência, ou seja, no seu pré-conhecimento de cada um de nós, ele já sabia
do valor que cada um daria às coisas. Então, quando Esaú veio do campo, ele estava cansado. Jacó estava fazendo, olha que coisa interessante. Muita gente critica Jacó nessa passagem por ele ter comprado a bênção do irmão. Jacó comprou a bênção. Então, Esaú, ele chega cansado e ele vê o irmão cozinhando. Imagina aquele cheirinho gostoso de comida chegando no teu estômago lá nas costas. Ele falou: me dá um pouco desse guisado aí. Jacó poderia ter dado? Claro que poderia. Mas Jacó estava visando a bênção da primogenitura. Vamos entender só um pouquinho o que é a bênção da primogenitura. Em primeiro lugar, o primogênito, ele tinha a liderança espiritual da família, liderança para adorar, tá? E também a chefia. Então ele tinha não era só financeiro, né? Não era só herdar tudo que o pai tinha de patrimônio, mas ele tinha liderança espiritual e ele tinha também a liderança no sentido de chefiar a família. Dos filhos que nascessem, de um irmão do outro, ele era o líder do clã. Vamos colocar assim. Segundo, ele tinha uma dupla porção da herança paterna. Isaac, ele despediu os outros filhos Abraão, né, que ele despede os outros filhos e dá um poder para cada um e dá a bênção dele para Isaac. Então Isaac recebe tudo, os outros já tinham despachado. No caso de Isaac, ele só teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Na hora de dividir, não era 50% para cada. Jacó ganharia uma porção dupla e a outra parte seria de Esaú. Então ele tinha um patrimônio dobrado sobre o irmão ou irmãos. No caso ali era só 2. Isso está lá em Deuteronômio 21, 7. Depois da lei, mas mesmo anteriormente, vamos parar um pouquinho aqui. Mesmo anteriormente já havia uma bênção. Depois, quando Jacó ele fica velho, que ele vai abençoar, isso lá no finalzinho de Gênesis, quando ele está no finalzinho para abençoar os seus filhos, em 48, ele pega Efraim, que era o mais novo, o caçula do José, filho dele, e ele abençoa Efraim na frente de Manassés. Bênção. Olha o valor que tem a bênção. E José tenta trocar a mão do pai quando vê que ele está abençoando o mais novo com a mão direita. E ele vai tentar trocar, o pai fala: não, Manassés vai ser grande, vai ser abençoado, vai ser uma poderosa nação, mas Efraim será maior. Aí você vai lá olhar no mapa da divisão das tribos, e você vê que a tribo de Efraim é desse tamanho e a de Manassés é desse tamanho de um lado e do outro. Ué, Deus falou que Efraim seria maior, por que no mapa a gente vê Manassés maior? Aí você anda um pouquinho na história. Quando a divisão das tribos, uma tribo, a gente chama de Judá, é a tribo de Judá, e que fica uma porção de Jerusalém, do templo, e as outras tribos que desertam, né, ficam separadas, elas são chamadas de Efraim. Ou chama de Reino do Norte, ou chama de a tribo de Efraim. Ou seja, as tribos se unem e a Bíblia chama de Efraim. Inclusive lá no livro do profeta Ezequiel 47, Deus fala que Deus manda o profeta pegar 2 varas e escrever Efraim numa vara, se referindo às nações, às tribos do norte, aí Dan, Issacar, Zebulon, Naftali, todas as outras, e uma outra escrita Judá. E aí Deus manda o profeta pegar as 2 varas na mão e segurar. E ele falou: assim eu vou unir as tribos de Efraim e a tribo de Judá. Ele não fala o nome de cada uma das 12 tribos. Aí agora vem a junção, depois do cativeiro vira tudo uma coisa só. Então, olha a importância da bênção, a importância da primogenitura. Efraim, no final das contas, acabou se tornando maior, porque ela acaba englobando todas as tribos. Então a bênção é algo importante e nós precisamos aprender a valorizar tanto a bênção do pai e da mãe, quanto muito mais a bênção do Senhor. Amém?
É importante isso, a gente valorizar o que é a bênção. Esaú, a Bíblia diz que ele desprezou a primogenitura. Sabe o que é você desprezar? É você não dar valor. Sabe quando você deve ter comprado um presente para o seu filho, para a sua filha, que você achou que aquele presente era importante. E aí a criança pega aquele presente, quando você vai ver, quando ele está quebrado, largado no canto. Ou a criança pegou na hora, depois ela largou de lado e não deu mais importância àquele brinquedo que você deu, pagou tão caro, que você fez prestação para usar. E aí, tudo aquilo para nada. Quantas pessoas que fazem dívidas para dar alguma coisa para alguém, e aquela pessoa pega aquilo ali, ó, fica de escanteio, pega até uma coisa de menos, valor muito menor e cuida daquilo com o maior zelo. Então, o que é importante? Que tipo de bênção é importante para cada um de nós? Tem gente que valoriza muito a bênção, as coisas naturais, coisas. Você chega na igreja e você fala assim, olha, meu filho se converteu, oh, glória a Deus e tal. Olha, eu ganhei uma casa, aí pronto, aí o glória a Deus é maior. Eu consegui comprar uma casa. É bênção, é grande a bênção. Não estou diminuindo a bênção, não. Conseguir uma casa é muito importante para nós, para cada um de nós. Mas a salvação de uma alma é ainda mais importante. E nem sempre as pessoas conseguem valorizar, nem sempre as pessoas conseguem compreender o valor desta bênção. Então, Esaú desprezou. De que lhe serve a primogenitura? Qual o valor que isso tem se eu morrer de fome? Ele ia morrer de fome? Isaac era um homem próspero. O pai deles era um homem próspero. Eles tinham muito dinheiro, tinha empregados. Podia mandar qualquer um chegar ali e preparar uma comida para ele. Não teria problema nenhum. Eu estou com fome? Pô, lá, meu irmão, vai dar aí uma comida para mim, que eu estou com fome. Chegava lá na casa da mãe, mãe, tem uma comida aí para mim, eu estou com fome. Receberia comida. Mas ele queria aquela que Jacó tinha preparado. Me dá, porque senão eu morro de fome e minha bênção não vai valer de nada. Herança não vai valer de nada, então eu quero comida. A Bíblia diz que ele desprezou a primogenitura. E aí, Jacó já ficou com a bênção. Mas Jacó ainda tinha um percurso a percorrer. Uma coisa era Esaú desprezar a bênção, outra coisa era no dia, pouco perto da morte do pai, Esaú colocar as mãos e abençoar. Então, Abraão abençoa Isaac. Jacó é abençoado por Isaac. E, posteriormente, Jacó abençoa com a bênção da primogenitura um dos filhos de José. Então, quando Jacó luta pela bênção, ele luta pela bênção com o seu irmão. Depois ele acaba enganando seu pai. Gente, nenhum de nós aqui, em sã consciência, vai dizer que Jacó fez o certo no tocante a usar de subterfúgios para conseguir a bênção. Não dá para você dizer, ninguém vai falar em sã consciência que Jacó fez o certo quando ele quando ele comprou a bênção do irmão. Ele vendeu um prato de lentilhas pela bênção. Ninguém vai falar que ele fez certo. Ele era irmão, por isso não dava comida para o outro. Ninguém vai falar que ele fez certo quando ele enganou o próprio pai para receber a bênção. Mas uma coisa é certa, ele estava querendo ser abençoado. Os fins não justificam os meios, mas Deus viu. Não foi o erro de Jacó e só o desejo dele de receber a bênção. Foi o desprezo que Esaú teve pela bênção. Às vezes nós estamos diante de duas pessoas e nós queremos abençoar a pessoa de alguma maneira, mas a pessoa está desprezando, está se lixando para a bênção de Deus. Você vai falar com a pessoa, você vai orientar, você vai ministrar uma palavra, você vai fazer uma oração, a pessoa não quer nem saber de oração. Mas a moça pediu oração para mim, aí eu falei, eu estava com o telefone, aí eu falei, vou orar pela sua vida. Não precisa não. Ela não queria ouvir a oração.
Não, basta você orar aí. Aí é difícil. Como é que você vai ministrar na vida de uma pessoa que não está nem para ouvir a oração a pessoa quer? Só quer só que você ore por ela. Então tem situações que são muito delicadas. Por isso que quando eu falo sobre a questão da bênção de Deus na vida deles, você tem que entender a justiça de Deus. Na vida de muitas pessoas ao nosso redor, como é que você lida com a bênção de Deus? Como é que as pessoas estão ao nosso lado lidando com a bênção do Senhor? Como é que as pessoas estão enxergando estas coisas? Eu preciso enxergar o que é a bênção de Deus para a minha vida e lutar por ela. Eu também, não é só pedir oração. A gente pede oração na hora da luta, a gente pede. Nós oramos aí 2 meses e meio pela pastora Márcia, e glória a Deus, ela está em casa. Fiquei tão feliz quando eu vi receber a notícia que ela tinha recebido alta, né? Mandei uma mensagem para ela, glorificando a Deus, que a gente orou aqui por ela 2 meses e meio. 3 meses que a gente começou a orar quando a gente soube que ela ia fazer cirurgia. Então, você ministrar é muito bom. Eu gosto de orar pelas pessoas. Posso orar um tempão aqui, orar por um, por outro. Não tenho problema nenhum de orar pelas pessoas. Mas nós precisamos entender que quando nós queremos a bênção, se eu estou passando um momento difícil, eu posso pedir ajuda em oração. Mas eu nunca posso me esquecer de orar também. Amém? Eu nunca posso me esquecer que eu também preciso orar, eu também preciso jejuar, eu também preciso meditar na palavra. Comer a palavra. Eu gosto dessa expressão. O anjo manda Jeremias comer o rolo. Ele manda João comer o rolo. Comer a palavra. Se alimentar da palavra. Então eu todo dia preciso ler uma porção das Escrituras. Você passa o dia sem comer? Só quando eu já fiz jejum de 24 horas, né? Pastor já fez mais, o máximo que eu fiz foi 24 horas, fazia de boa. Era nova, fazia de boa 24 horas, 2, 3 vezes por semana, não tinha o menor problema. E nem emagrecia. Eu já era magra mesmo, nem emagrecia. Não tinha mais o que emagrecer. Porém, então assim, se tinha e se tem até hoje uma situação difícil, eu levanto pessoas que eu sei que oram e falo, apresenta aí a oração, essa causa. Agora eu não deixo de orar. Você não pode deixar de orar. Ou seja, você não pode deixar de reconhecer a necessidade da bênção. Foi isso que Jacó fez. E Deus viu, mais do que o desejo de Jacó, Deus também viu o coração de Esaú, que desprezou a bênção. Não despreze aquilo que Deus está te dando, não. Qual é o dom que Deus tem dado para você? Para aí, pensa um pouquinho. O que você já recebeu de Deus? O que Deus prometeu para você? O que Deus prometeu para você? Pensa aí. O que Deus prometeu para você? Raquel, o que Deus prometeu para você? Lucas, o que Deus prometeu? Adriana, cada um de nós. Pastor, o que Deus prometeu para você? Deus fez promessas para cada um de nós. Deus falou coisas para nós. E essas palavras são muito importantes. Eu já dei o testemunho aqui já 300 mil vezes, e não deixo de falar da minha gravidez. Eu criei, porque depois, no primeiro momento, foi aquele susto, depois eu fiquei, peraí, eu tenho uma promessa. Eu sei que foi Deus que falou comigo. Acabou. Quando eu me lembrei, quando aquela palavra veio com força no meu coração, acabou a dúvida. Passei 9 meses tranquilo, o pessoal preocupado, gravidez de risco. Eu fiquei, por Deus, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia. Quando veio luta no meu casamento, eu lembro da palavra que veio lá no começo, falei, opa, eu pedi uma palavra, Deus me deu, eu não posso ficar agora com dúvidas, com medo, porque Deus falou que ia ser feliz. Então, eu vou ser feliz. Então você pega a bênção e diz, essa bênção ela é minha. Deus deu essa bênção para mim. E eu não vou vender, eu não vou entregar. Agora vamos pensar um pouquinho. Como é? Será que hoje tem os Esaús por aí nas igrejas?
Será que a gente tem gente que está vendendo a bênção? Tem, e como tem. E vendendo por coisas banais, por coisas passageiras, por prazeres. Para que vai me servir? Eu quero curtir minha vida agora. E a pessoa vai se entregando a um prazer, a outro prazer, a outro prazer, e ela perde o senso de justiça divina. Aquilo vai deixando de ser anormal, passa a ser uma coisa normal. Né? Esse dia estava, não vou entrar na questão, no mérito da questão, mas eu estava assistindo um vídeo de uma moça, uma jovem universitária, que ela estava falando acerca de uma situação que estava acontecendo na faculdade, que totalmente absurda, e ela foi se queixar à faculdade, e a faculdade falou: não, você tem que aprender a lidar com isso. Se você precisar, a gente te dá ajuda psicológica. Ao invés de resolver o problema, a gente oferece ajuda psicológica para você aprender a aceitar essa situação. Que agora isso é normal, é o novo normal. Então, as pessoas estão sendo coagidas a aceitar o novo normal, que é uma distorção de tudo aquilo que nos revela o caráter, a bondade, a misericórdia de Deus. É tudo distorcido. E você precisa ser tratado psicologicamente para que você aceite. E ainda chamam os crentes de fazer a cabeça dos outros, de fazer lavagem cerebral com a palavra. E estão fazendo com muita gente, porque a realidade está distorcida. E quando eu não enxergo corretamente, aí sim eu posso ser iludida. Se eu aqui coloco, né, tem um copo de água. Se eu coloco aqui 2 copos aqui, um tem água limpa, outro tem água suja. Mas se eu não enxergo direito, eu posso pegar qualquer dos copos. Às vezes falha. Por exemplo, eu estou aqui, para ler aqui, eu até franzindo aqui, eu consigo ler alguma coisa, mas dependendo, eu não consigo ler, né? Uma letra menorzinha eu não consigo ler, porque fica tudo embaçado, fica tudo, né, misturado, não consigo ler. Então tem gente que perdeu a visão espiritual, ela já não consegue discernir entre o certo e o errado. E aí ela acaba sendo, dependendo de com quem ela anda, ela é induzida ao erro. Tem gente que é induzida ao erro. Ela não foi porque ela queria ir, ela foi porque levaram ela e ela não tinha um padrão, ela não tinha uma rota na vida. Se eu saio de casa com uma rota definida, eu vou para aquele lugar, eu estou determinada a chegar naquele lugar, eu encontro com uma amiga no caminho, essa pessoa fala assim: ah, mas não, vamos em tal lugar. Aí a pessoa, tá, larga. Quantas pessoas deixaram de ir ao compromisso porque encontraram alguém no caminho e mudaram a rota? A mesma coisa acontece na vida espiritual. Tem gente que simplesmente está indo no caminho, está seguindo com Jesus, que Ele é o caminho. Mas aí alguém vem com uma conversa mole aqui, com uma conversa mole aqui, com sedução, com encantos, com mentiras, e a pessoa vai se deixando levar. E quando ela vê, ela já saiu do caminho. Então nós temos que tomar cuidado, porque se eu quero a bênção do Senhor, eu preciso permanecer no caminho. Eu não vou negociar. Existem coisas na nossa vida que nós podemos negociar, outras não. Às vezes eu vou fazer uma comida em casa, e aí eu vou fazer isso hoje, faz isso, aquilo, outro, né? Aí a pessoa pede uma outra coisa, tá bom, não tem problema nenhum. Eu ia fazer um frango, eu faço um bife. Eu ia fazer um bife, eu faço uma bisteca. A gente pode mudar. Eu ia tomar um café da manhã, eu gosto de fazer cuscuz. Mas vamos fazer tem mandioca aqui, vamos cozinhar mandioca. Opa, vamos embora. Dá para negociar. Não dá? Você não pode mudar? Em vez de tomar café com pão, você fazer alguma outra coisa? Claro que dá. Agora, quando se trata da bênção, não. A bênção é inegociável. Ela é inegociável. Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter isso bem fixo na minha mente, para que eu não me desvirtue, para que eu não venha
ser guiada por caminhos errados. Hebreus 12:6. Vai colocar ali? Vou nem abrir aqui. Hebreus 12:3. Eu falei 3? 6. 16, desculpa, nem leu. Hebreus 12:16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Ele tinha direito, mas ele desprezou. E aí, né? Às vezes a pessoa pergunta por que Deus permitiu, se Jacó estava com mentiras, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Porque o outro desprezou. Se Esaú não tivesse desprezado, a conversa poderia ter sido muito diferente. Se Esaú tivesse falado: que é isso, Jacó? Você acha que eu vou desprezar a bênção do meu pai por causa de um prato de comida? Podia ter sido diferente. Podia ter sido tudo muito diferente. Então nós precisamos entender: eu estou perdendo para alguém porque alguém me enganou, ou eu estou rejeitando, ou eu não dei o valor devido e Deus passou a minha bênção para outra pessoa. Aquilo que era meu direito, Deus permitiu que outra pessoa levasse porque eu não valorizei. Tem gente que perde emprego porque não valorizou. Arruma um emprego, faz aquela luta para conseguir um emprego, vai, se prepara, aí quando chega lá, começa a trabalhar, de repente vê aquela turminha do não quero nada com nada, a pessoa se junta, daqui a pouco foi demitida. Mas injusto. Eu fiz tanto para conseguir, mas depois que chegou lá não valorizou. Começou a chegar atrasado, começou a não trabalhar direito, começou a ficar de conversa e ficar enrolando na hora do trabalho. Às vezes ainda passa a mão em alguma coisa da empresa. A pessoa despreza, aí perde e fica reclamando e chorando. Isso acontece no casamento. A pessoa se casa, poxa, o casamento é uma bênção. Mas aí vê um homem, vê uma mulher lá de fora, seduz, a pessoa vai embora, esquece. Depois fica chorando: ai meu Deus, eu não sei que besteira que eu fiz, é por isso que eu fiz, perdi meu casamento. Ou trata mal a pessoa: mas eu sei que eu tratei mal. Então, depois tem uma expressão, um título popular que diz: não adianta chorar o leite derramado. Às vezes até a pessoa consegue, mas na grande maioria dos casos a pessoa não consegue recuperar o tempo perdido, que não foi empregado corretamente para estudo. Então tem tanta bênção que a gente deixa de receber na vida porque a gente não se dedicou. Não está para a faculdade, só está zoando, está brincando. Aí quando chega lá na frente, ou não consegue se formar, ou não consegue um bom emprego, ou até consegue, mas faz coisa errada porque não aprendeu direito. Então nós desprezamos as bênçãos naturais, nós desprezamos as bênçãos espirituais por falta de compromisso com a verdade, por falta de temor de Deus, por falta de entender a justiça de Deus. E aí depois vamos reclamar, vamos murmurar e viver uma vida amargurada. Que não seja assim conosco. Que nós possamos lutar pela bênção de Deus, mas lutar com as armas corretas. Não como Jacó, que foi enganador, mas lutar com as armas corretas que Deus nos dá: oração, jejum, conhecimento da palavra, para que a gente tenha força, garra e determinação para não parar diante das adversidades da vida. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé mais uma vez, vamos falar com Deus.